ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 11 de setembro e nós vamos conhecer um pouco da vida de São João Gabriel Perboyé. São João Gabriel Perboyé é um santo francês que deu a sua vida para evangelizar a China no início do século XIX. Ele nasceu no sul da França em 1802 e com 15 anos ele entrou para o seminário dos padres lazaristas. E ali, aos 16, ele já consciente da sua vocação, queria ser missionário. Então, ele vai procurar, o caminho de vocacionado missionário. E aí mesmo, diante das dificuldades, pela sua idade, muito jovem ainda, ele queria já partir, mas teve que ir esperando. Então ele vai e volta no seminário, até que ele vai conseguir o seu intento. Em 1820, ele recebe, ele já estava definitivamente no seminário, e recebe a notícia de um martírio na China, do padre Francisco Régis Clé. E aí, quando ele sabe da história do martírio, ele vai deixar isso relatado e escrito. Quisera eu ser mártir como o padre Clé. Peçam a Deus que minha saúde se fortifique para que eu possa ir à China pregar o evangelho, a fim de pregar Jesus e morrer por ele. Então, é esse desejo, que a gente vai ver dele aos 18 anos, de ser mártir. E realmente ele tinha uma saúde deficiente, ele era um pouco doente, mas não perde a esperança. E aí, em 1835, aos 33 anos, ele consegue partir para a China. Vai desembarcar em Macau, e nesse território, Macau era um território português, ele vai ser recebido pelos irmãos da congregação e começa a dedicar-se ao estudo do mandarim, aprendendo a cultura, aprendendo os hábitos dos chineses, para depois partir em missão para as terras chinesas. Era grande a perseguição, mas ele não se intimidou. Eu quero anunciar Jesus, não importa as dificuldades, não importam as dificuldades. E aí ele percorria os diversos povoados da região, pregando o evangelho, chamando o povo à conversão, à santidade de vida. E segundo os relatos, as pessoas começaram a ouvir e começaram a seguir a Jesus pelo seu testemunho, pelas suas palavras. Muitos que tinham conhecido o evangelho anteriormente, mas que por causa da perseguição tinham passado a negar a sua fé, voltaram a ser cristão a partir do testemunho do padre João Gabriel. Então ele começa nesse ministério de formiguinha, vamos dizer assim, indo em meio às atividades de evangelizar, de pregar, em tudo, todos os seus projetos e empreendimentos apostólicos eram para isso, levar o evangelho. E a perseguição vai continuar a cada dia, e ele deixa outro testemunho dizendo: não sei o que me espera no caminho que se abre diante de mim, sem dúvida a cruz. Por quê? Porque é o pão cotidiano do missionário. A cruz é o pão cotidiano do missionário. O que se pode desejar para melhor pregar um Deus crucificado? Se meu Jesus morreu crucificado, é aí que o missionário, o anunciador também vai caminhar. Mesmo que não seja fisicamente, mas o martírio do cristão é sempre presente. A cruz é sempre presente na vida do cristão. E aí, passo a passo, ele vai seguindo Jesus. E é uma coisa sempre necessária, ele dizia, Jesus Cristo.
Só Jesus. Então vai ser preso, né? E lá vai ser submetido aos interrogatórios. E durante um desses interrogatórios, ele fica meio dia de joelhos em cima de correntes, preso numa viga de madeira. Então, os interrogatórios eram feitos de uma maneira a humilhar, de uma maneira a causar muita dor, muito sofrimento. E ele enfrentava tudo isso e mantendo-se firme e fiel. Não aceitou o perdão. Por quê? Qual era o objetivo? Eu te perdoo, o Estado te perdoa, se eu botar uma cruz e você pisar em cima dela. Não aceitou. Não aceitou esse sacrilégio de pisar na cruz, sinal da devoção e do amor que ele tinha por Jesus. E essa recusa fez com que ele recebesse 110 açoites de uma vez só, né? Ou o perdão ou os açoites. E ele se recusa a pisar na cruz. É tão bonito isso, gente, porque muitas vezes nós, né, usamos a cruz de uma maneira tão despretensiosa, vamos dizer assim, sem lembrar o que significa. E esse homem deu a vida, morreu e foi açoitado para não pisar na cruz. E no dia 11 de setembro de 1840 chegou a sua sentença de morte. E aí ele foi levado para ser estrangulado, andando descalço, com as mãos atadas nas costas, sustentando uma haste em forma de cruz e usando uma roupa vermelha. Chegou na forca, dirigiu a Jesus a sua última prece e foi colocado para ser enforcado. Morreu com ardor de fé. Um missionário cheio do zelo apostólico. Foi beatificado pelo Papa Leão XIII e em 2 de junho de 1996 foi canonizado pelo Papa João Paulo II, que na sua homilia disse: em memória de João Gabriel Perboyer, a quem celebramos hoje, desejamos unir todos aqueles que deram o testemunho do nome de Jesus na terra da China nos últimos séculos. Então, que junto com ele rezamos por todos os mártires, em todos os tempos, na China, em todos os lugares. Mas também pedimos a têmpera de Marte, que nós possamos dar a nossa vida pelo Evangelho e que a cruz seja sempre o sinal da nossa salvação. Não apenas uma decoração, não apenas um símbolo que fica na parede para ser ignorado, mas que seja verdadeiramente o sinal e o testemunho da nossa fé. São João Gabriel Perboyer, rogai por todos nós, para que sejamos fiéis a Jesus Cristo.